Olá, caras e caros estudantes! Vamos começar hoje a nossa aula 3 de Oficina de Produção Filosófica 1. Nessa aula, nós vamos dar sequência ao estudo de questões que compõem, ao modo de uma introdução, o conjunto das nossas primeiras 4 aulas, questões essas que são relativas à produção filosófica, cuja problematização, como temos visto, faz-se mediante tópicos como a linguagem, o pensamento, o discurso filosófico, a filosofia, sua história e o ensino de filosofia. O texto da aula de hoje é de autoria de Jean-Marie Gagneban, chama-se As Formas Literárias da Filosofia, é um pequeno ensaio que está nesse livro aqui, intitulado Lembrar, Escrever, Esquecer, editado pela editora 34. A Jean-Marie Gagneban é uma professora, filósofa e escritora suíça, especialista na obra de Walter Benjamin, familiarizada com as filosofias contemporâneas, sobretudo as alemãs e francesas, mas é também uma helenista e uma grande estudiosa e conhecedora do pensamento e da literatura da Grécia Antiga. O texto, que é originado de uma palestra, tem o título emprestado de uma coletânea publicada pelos filósofos Gottfried Gabriel e Christiane Schildknecht. O tema de que trata permite um recorte instigante dentro da problemática bastante ampla e complexa das relações entre filosofia e literatura, literatura e filosofia. Esse recorte, ele não coloca de antemão a questão normativa sobre as diferenças, os direitos, os domínios respectivos dos discursos literários e filosóficos, nem pressupõe a priori definições daquilo que é uma ou outra, daquilo que é literatura ou filosofia. Embora a autora saiba que essas definições elas existem, mesmo que cambiantes no curso da história. Pois bem, é justo desde as transformações históricas dessas partilhas do saber, como ela vai definir ali ao lado de Michel Foucault, que o texto propõe, então, refletir criticamente sobre a constituição histórica dessas definições. Vejamos, então, em que consiste a abordagem da autora. Não se trata de analisar a presença de teorias filosóficas em obras de escritores ou de poetas, como, por exemplo, analisar a presença de Spinoza em Goethe, Heidegger em Clarice Lispector, e dentre tantos outros exemplos, ela cita o que nós poderíamos citar também. Ao modo de uma abordagem das passagens e limites entre conteúdos filosóficos e conteúdos literários, né? Não é disso que se trata, e nem de uma abordagem que, em alguma medida, atualize o que a autora vai chamar de clichês da imagem da literatura como uma linguagem bela, mas superficial ou supérflua, e a representação da filosofia como algo verdadeiro, mas difícil, incompreensível, profundo, pura atividade intelectual. A autora se coloca crítica a esses dois clichês e dirá, cito, que esses dois clichês complementares perpetuam, no mais das vezes, privilégios estabelecidos e territórios de poder no interior de uma partilha social e historicamente constituída entre vários tipos de saber. Na introdução ao livro, que serve de base para a elaboração desse ensaio da Jean-Marie Gagneban, o Gottfried Gabriel afirma que a atividade filosófica, desde o seu início grego, ela tem um estatuto ambíguo, né? Ela oscila entre duas formas de saber, sabedoria. Então, a atividade filosófica, de acordo com esse autor, ela oscila entre a Dichtung, a criação poética, num sentido amplo, e a Wissenschaft, a ciência num sentido mais rigoroso. Então, o Gabriel ele vai dizer que
é possível observar como que uma espécie de movimento pendular. Quer dizer, quando se aproxima demais da poesia, a filosofia envereda para o lado da ciência, e quando é a ciência que ameaça abocanhar a filosofia, ela se volta novamente para uma dimensão de sabedoria mais poética. Um autor chamado Marcel Detienne, no livro Mestres da Verdade na Grécia Antiga, ele lembra que a figura do filósofo é uma formação híbrida, oriunda da tradição religiosa de sabedoria, em particular, né, do pitagorismo, e, simultaneamente, da polis democrática, da dignidade e do poder do logos e da autonomia da organização política. Então há uma ambiguidade fundamental justo no coração da filosofia quando começa a bater em berço grego, e essa ambiguidade ela é entendida por esses estudiosos como fonte de riqueza, né? Sobrevive até hoje, em alguma medida, sob configurações e reconfigurações históricas diversas. Então voltemos. Quando se propõe a falar sobre as formas literárias da filosofia, a autora quer refletir justamente sobre esse estatuto ambíguo do discurso filosófico, de modo a explicitar, cito, a íntima relação entre formas de exposição, de apresentação, de enunciação e a constituição do conhecimento filosófico ou de verdades em filosofia. Então, qual é a hipótese da Jean-Marie Gagneban nesse texto? A hipótese da autora é de que as formas do discurso filosófico, elas não são indiferentes ou exteriores aos enunciados filosóficos, mas participam de modo inseparável da transmissão de conhecimento ou da busca de verdade em filosofia. Então ela cita o exemplo dos diálogos de Platão e nos diz o seguinte: olha, ao nos aproximarmos de um diálogo de Platão, é preciso levar em consideração não só a forma literária desse texto, como as condições históricas antigas desse texto. Então, é necessário lembrar que ele é um diálogo, não um sistema teórico livre de contradições ou, como ela diz, um sistema de afirmações apodítico, ou seja, um sistema logicamente refutável, livre de contradições. A forma dialógica dos textos platônicos, que é uma das formas características dos textos de filosofia antiga, é uma forma onde o conteúdo da enunciação ele se renova constantemente. Os interlocutores também, né? Há todo um movimento de idas e vindas, de regressos, de saltos, de aporias. Não sendo, portanto, um sistema teórico coerente, o que os textos de Platão transmitem é, antes de mais nada, uma experiência, a do movimento incessante de pensar através da linguagem racional e para além dela. Então esse movimento, cito, autorreflexivo da filosofia sobre seu caráter de linguagem, sobre o seu caráter linguístico no sentido amplo do termo, sobre a sua forma literária, permite, em termos de história da filosofia, uma leitura renovada, dirá Gagneban, mais atenta à singularidade dos textos, mas traz também proveitos metodológicos ou hermenêuticos quanto à questão da produção filosófica. Os textos filosóficos, como nos dirá Pierre Hadot, que foi um filósofo, pesquisador, historiador, filólogo e professor de filosofia francês, são diferentes em forma, em conteúdo, em estilo e, portanto, implicam em diferentes abordagens. Eles não podem ser lidos da mesma ou de uma única maneira como se fossem intemporais, como se não tivessem inscritos num determinado tempo histórico. Na época de Platão, a filosofia tentava se distinguir de dois tipos principais de discursos muito importantes do ponto de vista cultural e político de Atenas, que consistiam na poesia épica, ou na epopeia,
encarnada por Homero, então mestre educador da Grécia, né, o poeta como educador do seu povo, cujas epopeias, né, nós temos como testemunho a Ilíada e a Odisseia, tinham papel central na formação dos jovens privilegiados da nobreza grega, né, os futuros cidadãos, que tinham, então, esses jovens como modelo ideal de homem, a figura do herói virtuoso, do guerreiro, belo e bom, né, encontrado em Homero. Por outro lado, a filosofia tentava se diferenciar também, se distinguir da poesia trágica de Sófocles e Eurípides, né? A tragédia que, tanto pelo seu material mítico quanto pelo seu espírito, é herdeira da epopeia e era encenada anualmente para o conjunto de cidadãos, né? E que era também ela central na formação pedagógica e na vida política da cidade. Além disso, algumas filosofias tentavam se distinguir da retórica e da sofística, que eram práticas discursivas que gozavam de certo prestígio em Atenas, mas que se situam muito mais no polo do discurso filosófico estrito, né, da eloquência do discurso filosófico, da forma do discurso, do que propriamente no polo da filosofia como escolha de vida, como uma experiência vivida, como uma maneira de viver, tal como entende o Pierre Hadot, para quem as diferentes teorias das filosofias, não é, da antiguidade estão a serviço da vida filosófica. Hoje a filosofia não precisa mais se diferenciar da tragédia, da retórica, da sofística ou mesmo da teologia, como na Idade Média, mas ela tenta, sim, se diferenciar, afirmar a sua especificidade discursiva e conceitual em contraposição aos discursos das ciências naturais e humanas e da literatura. Então é claro que uma reflexão sobre as formas literárias da filosofia, sobre o seu caráter de linguagem, sobre a sua literalidade, sobre os diferentes modos de apresentação do discurso filosófico ao longo da história e da história da filosofia, implica uma reflexão sobre a historicidade da filosofia como gênero específico de discurso e de saber. No contexto da produção filosófica e do ensino de filosofia, analisar a linguagem implica, no mais das vezes, analisar textos escritos de filosofia, textos esses que são historicamente inscritos, que se originam de condições específicas e determinadas. Vamos ler uma passagem do texto da Jean-Marie Gagneban que sintetiza de uma maneira muito feliz esse conjunto de questões que nós estamos tratando. Ela diz assim na página 206: tratar da filosofia como gênero discursivo distinto e analisar suas diversas formas literárias, seus diversos modos de apresentação, restringe, pois, a pesquisa a um corpus de textos, isto é, ao território da escrita. Tal restrição pode nos parecer evidente, porque estamos acostumados a ela, em particular no contexto do ensino da filosofia, que no mais das vezes se confunde com o ensino da história da filosofia, com o estudo dos textos dos grandes filósofos, ensino e estudos baseados, portanto, na transmissão escrita. Mas ela continua e diz assim: mas se pensarmos na constituição da filosofia em Platão, autor de diálogos escritos, copiados e transmitidos por escrito até nós, e simultaneamente autor de críticas contundentes às pretensões de verdade da escritura, defensor da transmissão oral através da discussão viva, se lembrarmos disso, então perceberemos que esta relação entre filosofia, texto e escritura advém de uma partilha anterior
entre tradição oral, mítica e poética, transmissão oral da sabedoria e transmissão escrita no seio de instituições socioculturais diversas. Há, portanto, uma prevalência de uma transmissão escrita da filosofia, muito embora, e o texto chama a atenção disso, hoje pareça haver uma espécie de reconfiguração social de formas orais na transmissão da filosofia, e aí nós podemos pensar nos cafés filosóficos, nas entrevistas, nos bate-papos, mesmo hoje uma configuração muito atual nos podcasts filosóficos, nos vídeos que hoje se propõem a ensinar filosofia. Tudo isso mereceria uma análise cuidadosa, uma análise criteriosa, né, relativamente ao nosso agora, ao nosso tempo hoje, aos modos de produção e de circulação também das filosofias, do pensamento filosófico, do próprio filosofar, não é, nas sociedades contemporâneas. E essa análise, portanto, mais ampla, mais cuidadosa, ela, na intuição da autora, talvez pudesse ser muito mais rica, mais ampla, mais potente do que nós apenas nos restringirmos à defesa irada de uma única forma autêntica de produzir, transmitir, ensinar filosofia. Ocorre que essa questão da prevalência da transmissão escrita em filosofia, ela envolve toda uma transformação progressiva entre uma filosofia ligada ao ensino, que pode ser observada desde a academia de Platão até as universidades. Essa transformação ela se explica por fatores históricos, por fatores institucionais, com o surgimento das universidades. O ensino, uma vez dirigido a todos, né, tratava de preparar os alunos para um estudo, um programa escolar que permita, né, ter acesso a um diploma, ter acesso à possibilidade de exercer, né, uma profissão, uma carreira. A Jeanne-Marie Gagneban, nesse momento do texto, ela introduz alguns termos de Kant a respeito dessa separação, então fazendo a distinção aí entre uma filosofia acadêmica, né, e uma filosofia universal, então, que figura como um exercício de meditação, de reflexão, uma prática teórica que retoma os problemas fundamentais da existência humana e pode assumir uma posição ético-política no debate da cidade, no espaço público dos cidadãos. Em alguns dos seus estudos, o Pierre Hadot, ele aponta justamente também a partir do século XVII, quando surgem, né, começam a surgir os tratados sistemáticos ali, escritos com a finalidade, né, com a intenção de propor um sistema por si mesmo. Os gêneros literários antigos, os diálogos, as correspondências, as consolações, mesmo os sistemas ali apresentados, né, os sistemas de tipo geométrico, as meditações, tudo isso vai desaparecendo cada vez mais, né? A filosofia vai se embrenhando cada vez mais nessa busca mais formal, na construção de edifícios conceituais que vão se tornando, então, um fim em si mesmo. Essas diferentes formas literárias em filosofia, elas estão ligadas a épocas precisas, como nós vimos, e estão ligadas também, né, a essa separação entre a filosofia acadêmica e uma filosofia, não é, de alcance mais universal. Aqui eu vou citar uma passagem do texto da Gagneban, onde ela diz o seguinte, página 207. Hoje, ninguém mais escreve uma suma formada por uma série de questiones. Antes de Montaigne, não parece ter havido necessidade de haver ensaios. O ensino e o aprendizado acadêmicos da filosofia passam pela redação de monografias, trabalhos, dissertações, teses, apostilas, aulas, resumos, lições e manuais cujas regras científicas estritas acarretam consequências estilísticas e literárias específicas.
Não se usam citações, por exemplo, da mesma maneira numa dissertação de mestrado, restrita ao rastreamento, claro, de uma temática bem definida, exercício típico da filosofia acadêmica, ou num ensaio mais amplo, obra de maturidade de um pensador singular, meditação própria, né, da Weltphilosophie, da filosofia universal. Não há o mesmo tipo de argumentação nas Confissões de Agostinho, na Crítica da Razão Pura ou Além do Bem e do Mal. E isso não só porque Agostinho, Kant e Nietzsche são três pensadores individuais diferentes, mas também porque as formas literárias confessional, sistemática e aforística implicam exigências específicas. Elas implicam um endereçamento específico, elas estão situadas num momento específico, elas se dirigem, né, a uma situação específica de leitores. É interessante observar que essas diferentes formas literárias da filosofia, elas sofrem transformações ao longo, não é, de diferentes períodos, em diferentes períodos, não é? Nós conseguimos localizá-las em maior ou menor medida em diferentes contextos, né? Ela cita, por exemplo, o florescimento do gênero diálogo ou das correspondências, das cartas na antiguidade, chama atenção para as transformações desses gêneros num período como, por exemplo, do Renascimento, e acena para o quase desaparecimento dessas formas específicas na filosofia, nas filosofias contemporâneas. Também observa que na obra de um mesmo filósofo, às vezes é possível encontrar essas passagens, né? E a gente pode pegar o exemplo aqui ou do Wittgenstein ou do próprio Nietzsche, onde nós vamos encontrar formas diferentes. No Nietzsche, por exemplo, vamos encontrar dissertações ou vamos encontrar os aforismos. No Wittgenstein também é possível observar algumas transformações em relação, né, ao pensador que escreve o Tractatus e o que escreve as investigações filosóficas. E por fim, ela vai sinalizar de uma maneira convidativa, né? O texto não se encerra, pelo contrário, ele se coloca ali como abertura para que a gente possa justamente se dispor a pensar a partir daqui, não é, desses elementos que estão sendo problematizados, a questão das tentativas filosóficas, né, os modos pelos quais a filosofia vem tentando historicamente abordar aquilo que excede a linguagem discursiva racional, né? A filosofia, com a sua racionalidade por excelência, vem tentando se haver por meio dessas diferentes formas literárias com aquilo que não pode dizer, né? Com o indizível da linguagem, aquilo que escapa à sua racionalidade, aquilo que escapa ao logos, aquilo que escapa à razão. Então ela nos sinaliza no final do texto justo para a questão do dizível e do indizível, a linguagem e pela linguagem, e o quanto justamente isso é constitutivo da filosofia. Esse ensaio, a Jeanne-Marie Gagneban, ela não cita em nenhum momento o Pierre Hadot, mas me parece que ela está em muitas passagens dialogando com as pesquisas do Pierre Hadot a respeito justamente do discurso filosófico e das transformações históricas que essas pesquisas, esses estudos dele possibilitaram, né, compreender, e também relativamente à distinção fundamental que o Pierre Hadot vai trazer, não é? Uma das suas grandes contribuições, que é a distinção, né, entre o discurso filosófico e a filosofia. A não correspondência, a não identidade entre discurso filosófico e vida filosófica. Aquilo que não pode ser dito, que é muitas vezes aquilo que não pode ser dito e que muitas vezes é interpretado justo como a fonte divina da linguagem e da existência humanas, como a figura de Deus ou do bem supremo, e que vai percorrer aí toda uma história, não é, até chegar a Nietzsche, não é, e a ruptura que ele impõe com o seu pensamento a respeito da morte de Deus. E aqui
ela não vai entrar nessa questão, mas ela vai dizer, bom, se ele conseguiu de fato operar essa ruptura ou não é outra história, e como é que é essa ruptura de fato, né? O que ela produz como efeitos, né? O fato é que cada vez mais se seculariza o pensamento, a criação filosófica, e a questão do indizível persiste, a questão do que não pode ser dito, a questão dos limites da linguagem. E surgem então outros nomes, como o ser, o sublime e o real. Por fim, a Jean-Marie Gagneban dirá que algumas formas que são bastante fortes nas filosofias contemporâneas, como o ensaio, o aforismo, o fragmento, vão tentar justamente, em oposição crítica à concepção, né, totalizante, sistemática, né, dos grandes sistemas clássicos. Essas novas formas, elas tentam tematizar na própria exposição do pensamento, na própria apresentação do pensamento, esse real que só se mostra quando se desenha a figura de sua ausência. Essa é uma discussão que nós vamos encontrar ampliada e elaborada, né, também em um autor, um filósofo como o Michel Foucault, por exemplo, que vai, né, conversar com alguns autores citados aqui pela Jean-Marie Gagneban, como o Maurice Blanchot, e nos leva a compreender como justo nesse lugar paradoxal, nessa figuração da ausência, filosofia e literatura contemporâneas, com todas as suas diferenças, certamente se encontram. Por hoje ficamos por aqui, eu espero que tenha sido possível compreender as questões colocadas pelo ensaio. São questões complexas, mas acredito que elas também nos permitem nos aproximar da questão da produção filosófica em sua historicidade, em sua heterogeneidade, não apenas ao modo dos manuais metodológicos de como fazer, que são evidentemente muito importantes e nós chegaremos neles, mas que nós possamos ir nos acercando justamente da questão da produção de filosofia, da criação filosófica, do ensino de filosofia, dos diferentes modos do discurso filosófico, para que a gente possa desse modo ir ampliando, já alargando o nosso olhar para quando nós estivermos diante do horizonte da produção especificamente. Diante dos manuais, dos seus modos de como fazer, nós possamos ter aí mais ferramentas, né? Possamos estar mais munidos de ferramentas para ampliarmos então o horizonte do nosso olhar e também das nossas possibilidades. Uma boa semana a todos e a todas, e até a nossa próxima aula.